você que estava trabalhando nesse jogo aqui pela Jovem Pan. Nós vamos falar das questões que envolvem esse Palmeiras, também se esses resultados de hoje afetam na Libertadores. Mas a primeira pergunta você já adiantou, mas vou novamente falar sobre isso contigo. Em relação a essa decisão do Abel Ferreira de escalar um time 100% reserva hoje contra o Grêmio. Com o empate do Flamengo, essa escolha do Abel fica ainda mais controversa. É compreensível, sei que não, você já adiantou. E um outro detalhe também, Piperno. O Palmeiras, você até falou sobre isso, ganhou apenas 2 pontos dos 15 possíveis contra Mirassol, Santos, Vitória, Fluminense e Grêmio nas últimas 5 rodadas. São números horríveis para quem está brigando pelo título brasileiro, hein, Piperno? Os abelistas incorrigíveis vão dizer, se o Palmeiras ganhar a final sábado, que isso fez parte do plano, que era importante poupar o time, era uma estratégia que tinha que ser adotada nessa reta final, e eu vou ser visceralmente contra isso em todos os momentos. Eu acho que foi uma atitude covarde, uma atitude que ela não corresponde ao tamanho do Palmeiras hoje. Um time que faz esse nível de investimento e que já perdeu a Copa do Brasil lá atrás, a gente já falou sobre isso, e tem obrigação, sim, de ter disposição para disputar as 2 competições mais importantes que um time brasileiro joga. O Palmeiras não pode, por exemplo, se queixar de tabela ruim, que, enfim, o calendário mudou e tal. Ela mudou com a anuência do Palmeiras e mudou para melhor. Até porque quem venceu o Campeonato Brasileiro vai poder jogar o tal do Intercontinental. Com o calendário original, ele não poderia, porque o brasileiro se estenderia até o dia 21. Então, quando o Palmeiras aplaudiu a mudança, aí a posição foi correta. Quando o Palmeiras voltou do Mundial e pediu para adiar o jogo contra o Santos, aí o Palmeiras errou. O Palmeiras errou porque esse jogo foi encavalado agora. Então, se ele tumultuou mais essa reta final, foi por um erro de planejamento do Palmeiras lá atrás. Quando o Palmeiras abriu mão de ter o time titular contra o Vitória no primeiro turno, para ter a equipe contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi um erro de planejamento por deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Agora, tudo isso foi somando a grotesca queda de produção do Palmeiras nessa reta final de campeonato. Um time que ganhou 2 pontos em 15. Isso é inexplicável. E, curiosamente, hoje, no primeiro tempo, foi quando o Palmeiras jogou melhor. Porque hoje o Palmeiras trocou passe. Era passe curto, tocando, e não tinha mais chuveirinho. Falei, nossa, até parece que o Palmeiras hoje reaprendeu a jogar. No segundo tempo, não. Aí aquele monte de argentino ruim, né? O Giai, Aníbal Moreno. O Aníbal, veja, desde o começo é um jogador que eu critico muito, porque o Aníbal é um Alceu que fala espanhol. Ele não consegue jogar. Ele não dá 3 passes. Com a desvantagem, Fábio, que o Alceu de vez em quando batia a falta. O Aníbal não faz, ele não corre. Me fala quantos desarmes ele faz por jogo. Quase nada. Ele corre, é um cara raçudo, divide, chega junto e tal, mas ele não tem técnica nenhuma. Ele deu cabeçada contra o Corinthians, entregando a rapadura no jogo decisivo de Copa do Brasil. Ele deu um gol pro Flamengo fazer no Maracanã. Hoje, o pênalti que ele comete com o jogo 1-1 é uma coisa animalesca, é uma coisa com o jogador que não tem cérebro. O atacante do Grêmio não tinha para onde ir, porque o Benedetti chegou, mas ele naquele ímpeto e tal, vai lá e pênalti, 2-1, e aí a casa começou a cair. E no final, o Giai fez outro ainda pior. Então, agora, no caso do Giai, ele revezar com o Kelvin, ok, o Kelvin também não está tão bem, mas alguns jogadores têm, assim, parece que o Abel tem uma relação de paixão com eles. O Felipe Anderson é um. Como é que você vai morrer com o Felipe Anderson até o fim de um jogo como o de hoje? Então, a queda vertiginosa do Palmeiras nesse fim de campeonato, a ponto de ganhar só 2 pontos em 15 e jogando 4 partidas, pelo menos, contra times muito inferiores, ou pelo menos 3 contra times muito inferiores. Veja, o Palmeiras empatou em casa com o Vitória, Palmeiras perdeu para o Santos, Palmeiras perdeu para o Grêmio. Então, isso está muito mal explicado. O Abel diz que depois, no dia 7, ele vai falar o que houve e tal. E olha, que ele tenha boas explicações. Porque o que a gente viu hoje
dava impressão de um complô contra o Palmeiras. Porque hoje foi realmente o fim da picada, decepcionante. E já que levou os 3 titulares em cima da hora lá para Porto Alegre, esses caras tinham que ter voltado já do intervalo. O Palmeiras jogou bem o primeiro tempo e na última bola toma um gol em cobrança de lateral. O segundo gol, por sinal, nessa série ruim, que o Palmeiras toma em cobrança lateral. O primeiro foi contra o Mirassol. Então, já que esses caras foram viajar, então que joguem, que tivessem entrado no intervalo, porque naquele momento o Flamengo perdia e se o Palmeiras vence, a diferença naquele momento cairia só para 1 ponto. Então também, sobre esse aspecto, na minha avaliação, a decisão foi muito errada. É isso. Bruno Prado também com a gente para falar desse Grêmio e Palmeiras. Bruno, essa decisão do Abel, até pelo empate do Flamengo, o Palmeiras poderia ter, caso tivesse vencido, encurtado a diferença, né? Você acha que o time titular do Palmeiras faria melhor contra o Grêmio hoje, Bruno? Então, é difícil saber porque o time titular tem jogado muito mal, né? O Palmeiras, ele perde o campeonato por derrotas ali, se bem que 2 jogos foram na data FIFA, então muitos titulares não estavam, ok. Mas contra o Vitória já era um time um pouco mais forte, contra o Fluminense, o time fez jogos muito ruins, né? Então o Palmeiras, contra o Mirassol também, foi antes da data FIFA. Então o Palmeiras, ele acaba, contra o Vitória até que estava desfalcado, mas tinha que vencer. O Palmeiras, ele perde o campeonato não hoje, né? Ele perde nos outros jogos. E aí eu não sei se o time titular faria melhor, porque me parece que o Abel aposta agora é que o time dele está fisicamente ou mentalmente num momento muito ruim e ele joga tudo no sábado, tentar uma semana recuperar o time para jogar sábado num jogo único, tentar ganhar. E na última rodada, quando o Flamengo vence e abre 4, acho que ali ele falou, dá para arriscar, porque tá quase perdido, eu vou arriscar. Tem 2 decisões que eu concordo, duas decisões que o Piperno citou, erradas do Palmeiras, que eu concordo totalmente. O adiamento do jogo do Santos, depois do Mundial, porque, assim, claro, o calendário brasileiro ele tem mais jogo do que devia ter, isso é óbvio, não tem uma solução perfeita, porque o calendário, eles tentam encaixar mais jogo onde não tem data. Mas o Palmeiras, ele caiu para o Chelsea numa sexta-feira, à noite. Esse jogo com o Santos seria no outro fim de semana, no sábado ou no domingo, né? Então ele teria um pouco mais de uma semana 9 dias para fazer 9 dias, então seria melhor jogar ali, mesmo que não com o descanso ideal, veio do Mundial, viajou, ok, do que jogar na data FIFA todo desfalcado. Aí foi um pedido do Palmeiras para a CBF, ali foi um equívoco. E o outro equívoco que eu concordo totalmente com o Piperno é que é o time reserva lá em Salvador contra o Vitória, entre os jogos do Corinthians na Copa do Brasil. É mais ou menos o que o Flamengo fez ano passado contra o São Paulo no Morumbi, entre os jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Times que hoje têm a força do Palmeiras e do Flamengo, e aí não é nenhum menosprezo à Copa do Brasil, é uma competição que eu gosto, inclusive, que vai ser bem legal agora, semifinal e final, mas para esses times que são os mais fortes do continente, que entram no ano para brigar por Libertadores e Brasileiro, a Copa do Brasil ela tem que ficar em terceiro plano, já que o calendário não permite que você jogue tudo com a força máxima. A Copa do Brasil tem que ficar atrás da Libertadores do Brasileiro para esses times. E o brasileiro, principalmente. Onde faz diferença você ter mais elenco, mais dinheiro, mais estrutura? No campeonato de pontos corridos. No mata-mata, o Palmeiras faz uma Libertadores até agora praticamente perfeita, pegar os resultados. Mas quase ele fica fora da final porque fez um jogo muito ruim em Quito. O mata-mata, às vezes você precisa fazer só um jogo ruim. Ou dar um pouquinho de azar. Você cai. O Atlético Mineiro, em 2021, que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ele sai invicto da Libertadores, contra o próprio Palmeiras, com 2 empates, ainda valia o gol fora. Foi a última vez que valeu esse critério numa Libertadores. E o Palmeiras elimina o Atlético com 2 empates. Então, assim, você jogar tudo no mata-mata, com dinheiro, com estrutura, com poder, é ruim. O Flamengo não ganha o brasileiro desde 2020 por causa disso. E vai ganhar esse ano porque levou o brasileiro a sério, colocou o brasileiro à frente da Copa do Brasil. Que se um time com dinheiro, com estrutura, joga tudo no mata-mata, ele acaba se igualando aos outros, que o mata-mata iguala as coisas. Onde o dinheiro e a estrutura vai fazer diferença é no brasileiro. Então, assim, se o Flamengo tivesse levado o brasileiro a sério todo ano, como leva esse ano, com certeza pelo menos mais 1 ou 2 títulos ele teria, entre 2021 e 2024.
como o Palmeiras teve 2 nesse período? Porque são os times mais fortes, uma hora vai ganhar, uma hora não vai dar, o outro foi melhor, o Botafogo ano passado estava bem, o Atlético, uma hora você vai perder, mas você vai ganhar, você vai estar toda hora, você vai ser vice, terceiro vice, uma hora você vai ganhar. Então, para esses times, a Copa do Brasil, ela tem que estar em terceiro lugar. Aí falar, mas era rival, era clássico. Não faz mal. Você tem que tomar, você está trabalhando num time grande, você tem que ignorar o que tem de fora. O que fala a torcida, o que a gente fala aqui, o que fala o influenciador, você tem que ignorar, tomar as decisões, acabou. A minha decisão é que a Copa do Brasil está em terceiro plano, mas é o Corinthians. Não importa, o brasileiro está à frente. Eu vou jogar com o Vitória com o time principal e vou jogar contra o Corinthians com o que der. É isso, tomar a decisão e que se dane o que falam fora. Se você perder, vão reclamar fora de qualquer jeito. Então você tem que tomar a decisão e pronto. O que falou o influenciador